Uma manhã comum de setembro transformou-se em pesadelo na capital paraibana. O silêncio de um bairro pacato foi quebrado por gritos e uma descoberta que chocaria todo o Brasil. Uma criança de apenas 6 anos, inocente e indefesa, teve sua vida brutalmente interrompida pelas mãos de quem deveria protegê-la acima de tudo, sua própria mãe. O que poderia levar alguém a cometer um ato tão hediondo contra seu próprio filho? Esta é a história de um dos crimes mais perturbadores já registrados na Paraíba, uma narrativa de horror que ainda deixa cicatrizes profundas na comunidade local. Maria Rosalia Gonçalves, 42 anos, vivia no bairro Jardim Veneza, zona oeste de João Pessoa. Para muitos vizinhos, era uma mulher reservada que poucas vezes chamava a atenção. Trabalhava em empregos temporários e morava com seu filho de 6 anos em uma casa simples. Pessoas próximas relataram que Maria Rosalia havia passado por períodos de instabilidade emocional nos meses anteriores ao crime, mas ninguém poderia imaginar a brutalidade que se desenrolaria naquela residência. Relatos de conhecidos indicavam que Maria Rosalia enfrentava dificuldades financeiras e que nos últimos tempos seu comportamento vinha se tornando cada vez mais errático. Vizinhos notaram mudanças em suas atitudes e momentos de isolamento social. Contudo, como frequentemente ocorre em casos semelhantes, os sinais de alerta não foram suficientes para prever a tragédia iminente. A família mais próxima, em depoimentos posteriores, falou sobre episódios de instabilidade mental que nunca haviam sido adequadamente tratados. Maria Rosalia aparentemente não possuía histórico criminal anterior, o que tornou o crime ainda mais chocante para todos que a conheciam. Na manhã do dia 20 de setembro de 2024, por volta das 6h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência no bairro Jardim Veneza, em João Pessoa. Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com uma cena que ficaria gravada para sempre em suas memórias. O corpo de uma criança de 6 anos em estado que evidenciava extrema brutalidade. O menino havia sido morto e posteriormente decapitado. As investigações iniciais revelaram que a criança havia sido atacada enquanto dormia, sem qualquer chance de defesa. A arma do crime, uma faca doméstica, foi encontrada ensanguentada no local. Mas a barbaridade não havia parado por aí. Na mesma residência, os policiais encontraram também o corpo de um gato que havia sido igualmente morto pela mulher, em um cenário que evidenciava um surto de violência extrema. Testemunhas relataram ter ouvido gritos durante a madrugada, mas ninguém imaginou a gravidade do que estava acontecendo dentro daquela casa. Um vizinho, ao perceber movimentos suspeitos pela manhã, decidiu verificar e, ao se deparar com a cena horrível, imediatamente acionou as autoridades. Segundo o relatório policial, havia sinais de que Maria Rosalia havia preparado o ato com antecedência. Objetos na casa sugeriam um ritual perturbador, com velas acesas e outros elementos que levantaram hipóteses sobre um possível surto psicótico ou influências de crenças distorcidas. Após cometer o crime, Maria Rosalia fugiu da residência, dando início a uma intensa busca pelas autoridades. A Polícia Civil da Paraíba mobilizou equipes para localizar a suspeita, considerada extremamente perigosa naquele momento. O caso ganhou repercussão imediata na mídia local e rapidamente se espalhou para todo o país. Por aproximadamente 24 horas, Maria Rosalia permaneceu foragida, intensificando o medo na comunidade. As autoridades emitiram alertas e solicitaram que qualquer informação sobre seu paradeiro fosse comunicada imediatamente. Na tarde do dia seguinte, uma denúncia anônima levou os investigadores até um terreno baldio nas proximidades do bairro Mangabeira, também em João Pessoa. Ao perceber a aproximação policial, Maria Rosalia reagiu de forma agressiva,
De acordo com os relatórios oficiais, ela portava a mesma faca utilizada no crime e ameaçava ferir a si mesma e qualquer pessoa que se aproximasse. Durante a tentativa de captura, ocorreu um confronto. Diante da resistência violenta e das ameaças apresentadas, um dos policiais efetuou disparos que atingiram Maria Rosalia. Ela foi imediatamente socorrida e levada em estado grave para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Enquanto Maria Rosalia lutava pela vida no hospital, as investigações avançavam para entender as motivações por trás do crime bárbaro. A perícia criminal coletou evidências na residência que apontavam para um quadro perturbador. Foram encontrados escritos confusos em cadernos que sugeriam um estado mental severamente alterado. Depoimentos de familiares revelaram que Maria Rosalia vinha apresentando comportamentos preocupantes nas semanas anteriores. Relataram episódios de paranoia em que ela acreditava estar sendo perseguida por entidades sobrenaturais. Havia também menções a vozes que supostamente a ordenavam a purificar seu filho de influências malignas. Investigadores levantaram a hipótese de que Maria Rosalia poderia sofrer de algum transtorno mental grave, não diagnosticado ou não tratado adequadamente. Vizinhos confirmaram que ela havia se tornado progressivamente mais isolada e que, em raras interações, demonstrava um discurso desconexo. As autoridades descobriram também que, dias antes do crime, Maria Rosalia havia procurado ajuda em um centro de atenção psicossocial, mas não retornou para os atendimentos subsequentes. Essa informação levantou questões sobre possíveis falhas na rede de proteção, tanto para a criança quanto para o acompanhamento de saúde mental da acusada. O delegado responsável pelo caso, em entrevista coletiva, afirmou que todos os indícios apontavam para um crime premeditado, apesar do aparente estado mental comprometido da autora. Encontramos evidências de planejamento, o que torna este caso ainda mais chocante, declarou. O crime abalou profundamente a comunidade de João Pessoa. Vizinhos e conhecidos não conseguiam assimilar a brutalidade dos fatos. Escolas da região organizaram rodas de conversa com psicólogos para ajudar crianças e adolescentes a processar a notícia do crime violento que tinha como vítima um colega de tão pouca idade. Manifestações espontâneas surgiram em frente à residência onde o crime ocorreu. Moradores deixaram flores, brinquedos e mensagens em memória do menino. Uma vigília com velas foi realizada na praça central do bairro, reunindo centenas de pessoas comovidas com a tragédia. Organizações de proteção à infância aproveitaram o momento de comoção nacional para reforçar a importância de denunciar sinais de violência contra crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar local informou que não havia registros anteriores de denúncias envolvendo a família, o que intensificou o debate sobre a necessidade de maior atenção aos sinais de alerta. Líderes comunitários e autoridades municipais discutiram a implementação de programas mais efetivos de acompanhamento familiar e de saúde mental nos bairros periféricos da cidade, reconhecendo as falhas sistêmicas que podem ter contribuído para que o crime não fosse evitado. Após quase 2 semanas internada em estado grave no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, Maria Rosalia Gonçalves não resistiu aos ferimentos. Segundo o boletim médico divulgado no início de outubro, ela apresentou complicações decorrentes dos ferimentos por arma de fogo, evoluindo para a falência múltipla de órgãos. A morte da acusada encerrou formalmente o processo criminal que seria instaurado contra ela, mas deixou muitas perguntas sem resposta para a sociedade e especialmente para os familiares da criança. Não houve chance de julgamento onde suas
Motivações poderiam ser melhor esclarecidas, nem a possibilidade de que ela respondesse judicialmente pelo ato brutal que cometeu. O caso foi formalmente encerrado pelas autoridades policiais com a conclusão do inquérito, que apontou Maria Rosalia como autora do homicídio qualificado contra seu filho. Os laudos periciais confirmaram que ela agiu sozinha e com extrema crueldade. O exame toxicológico revelou a ausência de substâncias que pudessem ter alterado seu estado de consciência no momento do crime, reforçando a hipótese de um quadro psicótico. O caso Maria Rosalia Gonçalves representa uma das páginas mais sombrias na história criminal da Paraíba. Um crime que chocou o país não apenas pela brutalidade, mas pela violação do vínculo mais sagrado que existe, aquele entre mãe e filho. A tragédia em João Pessoa nos força a olhar para questões que frequentemente são negligenciadas em nossa sociedade: a importância do cuidado com a saúde mental, a necessidade de sistemas de proteção à infância mais eficientes e a atenção aos sinais que podem indicar perigo iminente. Esta história dolorosa, que tirou a vida de uma criança inocente, permanecerá como um lembrete cruel das consequências da falha desses sistemas. Por respeito à memória da pequena vítima, cuja identidade optamos por preservar, é nossa responsabilidade coletiva garantir que tragédias como esta não se repitam. Que este caso sirva não apenas como registro de um crime hediondo, mas como um chamado à ação para proteger aqueles que são mais vulneráveis em nossa sociedade. A justiça formal pode ter sido interrompida pela morte da acusada, mas o compromisso com a proteção de todas as crianças deve permanecer como o mais importante legado deste caso doloroso que marcou para sempre a história da capital paraibana. Enfim, espero que você tenha gostado da história de hoje. Infelizmente, se tornou um fato muito triste, não só na Paraíba, como em todo o Brasil. Confira se já está inscrito no canal, para que você possa acompanhar as próximas histórias. Até breve.